Olá, professora! Olá, professor! Meu nome é Kátia Queradia e eu trabalho com literatura em contexto escolar. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do livro Se Eu Fosse, de Mies van Hout, com tradução do holandês para o português de Camilla Werner. Além disso, e principalmente, vou apresentar uma parte do material do professor que eu preparei para vocês. Vamos lá? A aranha gostaria de ser doce e fofa como uma joaninha. A borboleta sonha em aprender a se camuflar e o caracol em poder saltar. Todas as criaturas do livro Se Eu Fosse querem alguma habilidade ou característica do outro. Mas será que eles percebem como cada um deles é especial? Em meio a tantas criaturas, há uma capaz de tudo: a criança. Se Eu Fosse é uma história sobre aprendizagem emocional e social, sobre valorizar a si, ao outro e a coletividade. Mies van Hout é uma escritora e ilustradora holandesa. Ela vendeu mais de 400 mil livros na Holanda e mais de 500 mil livros na Alemanha, os dois países em que ela mais faz sucesso. Mas seu trabalho também é aclamado na França, na Itália, na América do Norte e em muitos outros países. Em todo o mundo, ela já vendeu mais de 1 milhão de livros. Mies desenha desde pequena e ilustrou muitas histórias antes de começar a criar seus próprios livros de imagens. E Se Eu Fosse, ela usou uma mistura de colagem, pintura e giz pastel oleoso. Camilla Werner nasceu em São Paulo em 1975 e é formada em produção editorial pela ECA, na USP. Tem especialização em tradução português-alemão pela mesma universidade e mestrado em Books and Digital Media pela Universidade de Leiden, na Holanda. Faz traduções do inglês, do alemão e do holandês, especialmente de literatura infanto-juvenil. Em nosso material de apoio, assim como importantes teóricos do campo da educação, procuramos pensar a escola como parte da vida e não como preparação para ela. Por isso, defendemos a garantia do direito da criança de aprender enquanto vive e viver enquanto aprende, desenvolvendo-se em múltiplas experiências. É muito importante entender que os diferentes campos de experiências não funcionam de maneira isolada. Eles se entrelaçam, abrindo espaço para que atividades e brincadeiras que sugeriremos a você, professor, professora, se intercalem ou deem lugar para a inserção de outras. Por isso, na seção Se Eu Fosse e os campos de experiências, apresentamos a você algumas ideias de como preparar as crianças para a leitura, perguntando, por exemplo, suas expectativas sobre a história. No campo o eu, o outro e o nós, buscamos compreender a construção da identidade humana a partir da observação dos meios em que nos encontramos. Observar os traços que nos distinguem de uns e nos assemelham a outros é uma característica que desenvolvemos desde a infância. Com essas observações, nós nos compreendemos parte de uma comunidade e procuramos nos adequar à convivência com os outros. Em Se Eu Fosse, este é o campo de experiências mais favorecido, pois estamos diante de uma história construída a partir de diferentes depoimentos de diferentes personagens. Cada eu admira profundamente um outro, parte do nós. Ao longo das páginas, o tema da identidade e da aceitação de si vai se evidenciando pela oposição. Todos os personagens gostariam de ser como o outro, ou ao menos de ter algo dele. Enquanto vão reconhecendo as habilidades e qualidades de outro bicho, as personagens parecem inicialmente desmerecerem suas próprias características. Porém, ao final da história, esse quadro muda para o leitor, que passa a perceber e entender que cada um possui uma habilidade ou uma característica notável e que, por isso, suas qualidades devem ser admiradas. Convide as crianças para uma dinâmica na qual elas analisarão fotos de seus colegas e amigos em busca de semelhanças e algumas diferenças entre eles e elas. Em seguida, tendo você como escriba, cada criança dirá com suas palavras o que admira em um de seus amigos e depois em si mesma. No campo corpo, gestos e movimentos, reforçamos que o uso de movimentos é parte integrante do desenvolvimento cognitivo das crianças. Nosso material recomenda que você, professor, professora, apoie as crianças nessa exploração do mundo por meio de gestos e movimentos. E Se Eu Fosse, a questão do corpo e sua individualidade é abordada de maneira bastante evidente. A expressão corporal dos personagens permite que as crianças reconheçam emoções diferentes, como alegria, admiração, decepção, dúvida, tédio, o que pode apoiá-las a desenvolver
habilidades de percepção e consciência, tanto corporal quanto emocional. Relembrando os personagens da história, convide as crianças que se sentirem confortáveis a representarem o bichinho de que mais gostaram para a turma, a qual, por sua vez, tentará adivinhar qual personagem ou quais características estão sendo representadas. Em seguida, se desejar, a criança que representou pode compartilhar como se sentiu na brincadeira ou por que escolheu aquele personagem. No campo traços, sons, cores e formas, procuramos dar atenção à criação artística que, em suas muitas definições, visa dar sentido para aquilo que antes era disforme e indeterminado. Logo, a criança, ao explorar o mundo em busca de novos sentidos e formas, exerce sua criatividade iniciando seu trabalho com a arte. Dentro desse campo, em Se Eu Fosse, propomos olhar para as ilustrações vibrantes de Mies van Hout, uma de suas marcas registradas, que além de autora é também a ilustradora do livro. Na obra, Mies representa a harmonia de macro e microcosmos, valorizando as individualidades, a importância da construção coletiva, da aceitação, do respeito à identidade. Por meio de traços, cores e formas, página a página, as ilustrações muito coloridas e convidativas de Se Eu Fosse equilibram cores sólidas, matizes e degradês no impressionante retrato de profundidade dos cenários, que na última ilustração percebemos compor um único jardim, no qual convivem todos os personagens do livro. Sugerimos que as crianças expressem por meio de desenhos, colagens ou esculturas, conforme sua preferência e considerando o planejamento que você, professor, tiver para a turma, o personagem com quem mais se identificaram. Então, com o auxílio dos elementos artísticos por elas criados, as crianças apresentarão suas versões da história para as famílias em casa, como maneira de ampliar o conjunto de práticas e experiências relacionadas com a linguagem vivenciadas com suas famílias. No campo escuta, fala, pensamento e imaginação, focamos no uso da língua como ferramenta para se comunicar e estar no mundo. Nosso papel no que se refere a esse campo de experiências é o de introduzir o exercício da língua em situações comunicativas ricas de sentido para que sejam compreendidas como pluralidades possíveis. A obra Se Eu Fosse é um conjunto de relatos e pensamentos de diferentes personagens sobre suas percepções uns dos outros. Assim, essa leitura rica de sentidos e autenticidade remete desde o enredo e do próprio gênero ao campo escuta, fala, pensamento e imaginação. Por isso, sugerimos expor na sala de referência ou outro espaço da escola imagens de alguns dos bichos do livro Se Eu Fosse ao lado das palavras referentes a cada um. Então convide as crianças a observarem as ilustrações e as palavras, apresente as palavras referentes às imagens e pergunte: qual letras vocês conhecem? Onde vocês já viram essas letras conhecidas? Em seguida, caso haja interesse das crianças pela língua escrita, você pode disponibilizar plaquinhas com os nomes delas para que façam pareamento das letras. No campo espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, pensamos nas crianças como pequenos exploradores que precisam dispor de curiosidade e conhecimentos para navegar pelo mundo. Esse conhecimento, que aos poucos vai se tornando cada vez mais sólido, consiste em perceber o funcionamento das leis naturais, de reconhecer formas geométricas, números, entre outros objetivos englobados nesse campo. Em nosso material, sugerimos que você convide as crianças a um passeio a um jardim, de preferência onde haja variedade de plantas e flores, o que atrairá, consequentemente, variedade de insetos e outros pequenos animais. A ideia é, num primeiro momento, que as crianças unicamente observem e apreciem a natureza de maneira livre. Depois, no segundo momento, convide-as a procurar diferentes insetos no jardim, observando como se comportam. Como se movem? Que cores têm? Quantas patas ou asas têm? Outra sugestão que oferecemos a você é guiar uma investigação sobre a quantidade e os tipos de animais no livro e de crianças presentes na última ilustração. Então, proponha que as crianças se apresentem por meio de registro em um gráfico horizontal a quantidade de cada um desses grupos. Por fim, é importante dizer o que você já deve ter notado. Cada uma das sugestões pode ser vivenciada no espaço escolar, mas também em casa, com a família. Estimule e apoie as famílias na prática de leitura, por exemplo, sugerindo algumas vivências, como as que sugerimos a você. Esperamos que o conjunto de materiais que preparamos para você e suas crianças seja de grande apoio e que vocês tenham uma deliciosa experiência leitora nas aulas. Boa leitura e bom trabalho!